Bom dia, graça e paz, PR Ivanilson Vieira. Orar muda alguma coisa? Não sei se você já se fez essa pergunta. Por que oramos e as nossas orações não são respondidas, não são atendidas em algum momento? Pelo menos não do jeito que a gente quer. Eu já falei em vídeos anteriores que a oração pode muito, mas não pode tudo em seus efeitos, porque ela esbarra na vontade de Deus. Aí você pode orar por aquilo aí anos, séculos. Ela vai esbarrar na vontade do Senhor. Então, a mensagem de hoje, e com certeza eu vou continuar no próximo vídeo, ela vai nos levar a refletir sobre acontecimentos da história, do porquê isso aconteceu, porque Deus permitiu, e essas perguntas elas estão na cabeça das pessoas que pensam, que querem respostas, que querem um sentido para a sua fé. Porque tem pessoas que, para elas tanto faz como tanto fez, elas não buscam aprofundar seu conhecimento bíblico, teológico, seu conhecimento da história, para entender e dar respostas, fazer uma defesa da fé consistente. Para elas tanto faz, tanto fez. Se alguém aí fizer uma pergunta para ela capciosa, ela vai responder com respostas evasivas, sem conhecimento aprofundado. E é isso que eu quero trazer aqui, nesses vídeos que eu gravo todos os dias. Reflexão. Porque nos tempos da Revolução Russa, né, Lenin, que foi um ditador russo, ele falou: a eletricidade tomará o lugar de Deus na vida dos camponeses russos. Ele conseguiu levar a eletricidade para a vida dos camponeses russos, então ele disse: olha, a eletricidade vai tomar o lugar de Deus. Eles lá oram a Deus, pensam que Deus existe, pensam que Deus faz tudo. Pronto, eu vou levar a eletricidade e ela vai tomar o lugar de Deus na vida deles. Depois ele continua dizendo: os camponeses deveriam dirigir suas orações à eletricidade. Ela sim é um Deus na vida dele, porque mudou a vida deles. Então, os camponeses, eles sentiram os efeitos positivos da chegada da eletricidade antes de sentir qualquer efeito que viesse do alto ou que viesse de Deus. Então, a oração, ela exerce realmente algum impacto no mundo ou será apenas uma conversa com Deus? Então, na Rússia, né, que nem existe mais, hoje é União Soviética, Lenin transformou grandes catedrais, igrejas que prestavam cultos a Deus, em museus do ateísmo por 50 anos. Ele fechou 98% das igrejas, no exato momento em que os pastores e suas ovelhas oravam. Para isso não acontecer, porque a oração não faz diferença nessa hora. Eu lembro agora quando, na campanha política que passou recentemente aqui no Brasil, as pessoas sempre diziam: não, porque o partido que ganhar vai fechar as igrejas, vão prender os pastores, a gente não vai ter mais liberdade de culto. E isso pode acontecer ainda. Mas se acontecer, e as pessoas oravam: vamos votar no outro candidato, porque se o outro candidato ganhar, isso não vai acontecer. E se tiver no propósito de Deus, vai acontecer com o candidato A, B, C, D, o alfabeto todinho. Porque Deus quer que seja. E nenhum homem tem o poder de mudar a história ou o que Deus decidiu que seja feito para se cumprir o que já está escrito, que é o início da história, o meio da história e o fim da história,
estamos caminhando para ele. Aí vem Hitler e assassina 6 milhões de judeus e milhões de cristãos que com certeza oravam por libertação. E as suas orações viraram cinzas nos crematórios junto com seus corpos. Por que a oração não faz diferença nessa hora? Quero levar você a refletir. A não ser lagartixa que apenas balança a cabeça. Por que a oração não faz diferença nessa hora? Com certeza aqueles judeus, aqueles campos de concentrações e os cristãos na Europa naquele momento oravam. Mas não foram atendidos. Por quê? Porque Deus determinou que seria daquela maneira, seria daquele jeito. Quando os Estados Unidos da América jogou uma bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, né, em cima de Nagasaki e Hiroshima, 2 cidades japonesas, o Japão, lá na Segunda Guerra, obrigando o Japão a se render. Eles só se renderam porque os Estados Unidos detonou aquelas 2 bombas e aí o bicho pegou. Foi resposta à oração? Alguém estava orando para o término da guerra e a forma que Deus encontrou de atender aquela oração e terminar com a guerra foi cutucando os Estados Unidos, direcionando os Estados Unidos a irem com a bomba atômica e detonarem Hiroshima e Nagasaki, não importa o que aconteceu com aquelas vítimas. Milhões de pessoas morreram. Anos se passaram e a radiação daquelas bombas ainda estavam lá destruindo coisas. Para e pensa. Por um lado, eu apresentei que pessoas oravam e foram mortas, cremadas. Por outro lado, com certeza alguém orava para o final da guerra e foram atendidas. Deus usou 2 bombas, porque Deus trabalha em parceria com o homem. Às vezes o homem nem sabe que está sendo parceiro de Deus, instrumento de Deus. Quando ele usou os reis da Babilônia para punir Israel, o que é que ele dizia? Chamava eles de meus servos. Por quê? Porque eles estavam a serviço dele e nem sabiam para punir Israel. Então, no Antigo Testamento, os profetas não conseguiam entender a razão de Deus usar nações pagãs como Babilônia e Assíria para punir Israel, o seu povo, com o cativeiro. Eles não entendiam, os profetas. Por que Deus usa nações pagãs que adoram outros deuses para punir a nós? Que somos o seu povo. Essas nações nos levam para ser cativos. Só na Babilônia, no tempo de Daniel, foram 70 anos. Uau! Eu não tenho essa idade. É muito tempo. Então, olha só. Pesquisas mostram que o declínio da fé na Europa, as igrejas nas Europas viraram museus, discoteca, bares, shopping center, as igrejas famosas, onde aqueles famosos pregadores pregaram. Pregaram lá. Uma coisa maravilhosa. E agora o declínio da fé na Europa tornou as igrejas obsoletas, viraram tudo no mundo. Fecharam a maioria daquelas igrejas onde pastores pregaram. Então, a pesquisa mostra que o declínio da fé entre os europeus é atribuído às 2 grandes guerras mundiais que aconteceram lá, a primeira e a segunda. E os cristãos europeus, eles se perguntam, como isso aconteceu em um continente que era cristão, onde surgiu a reforma protestante? Que é isso? Por que Deus permitiu isso? Como é que nós, europeus, em que a nossa maioria era de cristãos, pôde ser palco de 2 grandes guerras desastrosas, acabou conosco? Então eles não aceitam isso. Orações que não foram respondidas. Porque nós oramos tanto para isso não acontecer. Para que, quando Hitler começou a pensar em invadir os outros países, nós oramos para que isso não acontecesse. E chegou no que chegou.
orações que não foram respondidas e então declinaram na fé. E a Europa hoje tem resquícios de cristãos. Velhos, jovens não querem saber do Evangelho. Alguns pastores amigos, no número de 9, foram à Inglaterra porque eles mandaram a seguinte carta: nos socorra, nós temos templos equipados com o melhor da tecnologia, do conforto, mas estão vazios. Nos socorram. Nós cremos que o Brasil está com a bola da vez agora para ser essa potência, e nós enviamos missionários para o Brasil, para aquecer o Brasil, para o Brasil iniciar na fé cristã evangélica, e agora nós estamos precisando que isso que nós fizemos volte-se para nós. A gente vai ficar hoje com essa reflexão. Por quê? Eu insisto. Tudo está sendo tocado nessa orquestra pela regência do maestro mor, insubstituível, que fez e continua mantendo o que fez pelo seu poder, que é Deus. Tudo acontece porque Ele quer, porque Ele permite, para que a palavra dele se cumpra. Quando Ele diz, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar, exatamente isso, a história já está escrita, não tem como. Não tem como. Pensa nisso e vamos para a prática. Amanhã é um novo dia.